professoras, mães, pais, cuidadoras e cuidadores de crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Projeto Hana, Performances para Crianças e Formação de Espectadores e Espectadoras. Eu sou Thaís Ferreira, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Faculdade de Educação e coordenadora do projeto. Olá! Nesse podcast, nós vamos conversar então sobre o episódio Hana e o Acidente e as atividades que nós estamos propondo para acompanhar esse episódio no trabalho das professoras e também nas propostas que os pais, os familiares, enfim, os cuidadores e cuidadoras estiverem dispostos a realizar com as crianças nesse momento de isolamento social antes do retorno da educação básica e da educação infantil. O episódio, então, intitulado Hana e o Acidente, foi realizado pela equipe do Projeto Hana a partir de uma técnica denominada Stop Motion. É uma técnica de animação 2D, na qual imagens estáticas com pequenas modificações, nesse caso foram fotografias, poderiam ter sido desenhos, com pequenas modificações de uma para outra, são colocadas numa sequência e a passagem dessa sequência nos dá uma ilusão de movimento. E a base do stop motion, ela é a base de tudo aquilo que nós conhecemos hoje como cinema. Então a gente partiu da realização do vídeo, dessa técnica, para que fosse então a matriz estética que nós vamos explorar e trabalhar nesse módulo do Projeto Hana. Por que fizemos essa escolha? Porque o foco central desse momento é a visão. Então, nada melhor do que nós pensarmos em uma possibilidade estética que já nos dê a pensar e a compreender a própria questão da imagem na sociedade contemporânea, que está absolutamente ligada a tudo aquilo que a gente contata de audiovisual, através da televisão, através dos vídeos do YouTube, através de todo o contato que as crianças têm com as diversas mídias audiovisuais. Para além disso, nós trouxemos como temática um momento específico da vida real dessa cadela, que é a nossa heroína, a Hana, no qual ela sofre um acidente. Esse acidente foi um acidente realmente grave, no qual ela se machucou, ela se feriu de verdade e teve que realizar uma cirurgia, foi assistida pelas pessoas da comunidade e, enfim, se recuperou. Mas foi um acidente grave. E nós trouxemos essa temática também pensando em começar a abordar alguns desses temas que muitas vezes são tabu em toda a produção cultural para as crianças. Hoje a gente encontra na literatura infantil, na literatura para criança e também nos filmes e em diversos artefatos culturais, alguns assuntos que até poucas décadas atrás inexistiam nessa produção cultural. Assuntos vinculados a questões de violência, de abuso, de assédio, ligadas a questões conjunturais como as guerras, outros tipos de violência e a própria morte, né? Assuntos que por muito tempo foram tabu nessa produção cultural. Então a gente quis trazer a questão do acidente para também pensar nessas questões que não são tão agradáveis, mas que fazem parte da nossa Constituição, fazem parte da vida de quase todos nós e são situações com as quais nós teremos que aprender a lidar, tanto nós como as crianças e nós adultos na relação com as crianças também teremos que tratar desses assuntos. A gente então escolheu fazer esse stop motion, essa animação com brinquedos. São bonecos e uma cadelinha de madeira feita artesanalmente para que a gente trouxesse algum tipo de leveza a essa temática também, para que esse acidente não fosse uma imagem traumática ou horripilante, para que de um modo lúdico e singelo nós conseguíssemos trazer esse assunto.
Naquilo que concerne, então, as propostas presentes no material didático que nós estamos apresentando, a gente começa justamente propondo uma conversa com as crianças, uma conversa sobre a temática do vídeo, sobre questões relativas a acidentes e sobre questões relativas ao tanto que a gente pode se impactar e o tanto que a gente pode ser sensibilizado tanto pelos temas que estão presentes em determinado artefato cultural, como pelo modo como eles são apresentados. Então a gente começa com perguntas e com uma conversa livre com as crianças sobre a temática dos acidentes, até chegar à questão propriamente estética, na qual a música, os objetos que estão na cena, na qual tudo isso vai ser conversado e dialogado com as crianças, de modo a fazê-las refletir sobre como elas se sentem como espectadoras, ou seja, como elas se constituem como espectadoras. Pensando propriamente na linguagem da animação em stop motion, a gente vai trazer algumas dicas de um site, por exemplo, que ensina as crianças a fazerem os seus próprios brinquedos ópticos. Esses brinquedos ópticos são materiais bastante simples, possíveis de serem executados pelas crianças, talvez pelas crianças menores com o auxílio de um adulto, pelas crianças maiores, inclusive sozinhas. E elas estão na base daquilo que é o chamado pré-cinema, ou seja, a história daquelas experiências todas de ilusão óptica que vão estar na base do cinema. As crianças, no geral, têm muito prazer em aprender e em se relacionar com esses conhecimentos, porque é, de algum modo, uma forma de compreender como é que se inicia a feitura artesanal dessas imagens e desses artefatos super complexos com os quais elas estão habituadas a se relacionarem nos seus cotidianos, através dos filmes, através dos clipes, através dos vídeos, através dos desenhos animados, certo? Seguindo, então, as ideias que nós estamos trazendo, a gente foca na questão da visão e vai propor, então, algumas atividades. Uma das atividades propostas, ela está mais voltada para as crianças bem pequenas e é uma atividade toda baseada na questão da observação e da imitação de animais. No geral, também, as crianças bem pequenas, os bebês, gostam muito de imitar os animais. Tanto de imitar o deslocamento desses animais, como de imitar o som desses animais. A observação de animais cotidianos e o conhecimento através de imagens, de vídeos, de fotografias, da literatura infantil contemporânea, que é riquíssima em personagens zoomorfos, enfim, da literatura clássica, se nós pensarmos, por exemplo, nas fábulas do Êxopo, que são todas elas inventadas a partir de personagens que são animais. A gente tem um amplo espectro de possibilidades de apresentar esses animais às crianças pequenas e também de deixá-las explorar e investigar quais são esses animais, como eles se deslocam, qual é o som que eles produzem. E assim, a partir dessa observação, iniciar um movimento de imitação. O que cabe aos adultos nessa experiência das crianças pequenas? Cabe aos adultos propiciar um espaço livre de experimentação. O que eu quero dizer com o espaço livre de experimentação? Ah, Thaís, mas as crianças imitarem? A imitação, ela é necessária ao nosso aprendizado como seres humanos. Todo ser humano imita. Os mamíferos, no geral, imitam, não só os seres humanos. Faz parte do nosso desenvolvimento, nosso desenvolvimento cognitivo, do nosso desenvolvimento emocional e afetivo, observar e imitar outras pessoas, os animais, inclusive os objetos. E muitas das coisas que estão no mundo ao nosso redor. O refinamento dessa imitação, dessa mímese, vai se dando com o passar do tempo na nossa vida. E quando eu falo em mímese,
eu não estou falando numa imitação simples, eu estou falando já numa imitação bastante complexa, que é eu observo, eu conheço, eu apreendo esse outro objeto ou esse outro sujeito, e a partir do que eu compreendi, do que eu senti da minha relação com esse objeto, com esse sujeito, com esse bicho, no caso desses exercícios, dessas atividades bastante simples que nós estamos propondo aqui, a partir da minha percepção, eu vou construir o meu bicho. Então, o meu cachorro é o meu cachorro. Ou seja, a mímese, ela é invenção, ela não é imitação simples, ela não é imitação stricto sensu. A partir daquilo que eu observo, eu imito e minha imitação é criação, ela é invenção, ela é imaginação. É um processo complexo de simbolização que eu vou corporificar, que eu vou, a partir do meu corpo, constituir. E quando eu falo em corpo, eu estou sempre falando em corpo-voz, eu estou sempre falando em som, em ação, em gesto, em expressão facial, num conjunto que é o corpo-voz. Então, um dos exercícios que a gente está propondo é esse. A função dos adultos, então, nesse exercício seria propiciar esse ambiente livre de julgamentos, esse ambiente de um espaço aberto para se investigar, se explorar. E aí, no material didático, eu dou algumas dicas e enfim, algumas indicações e dicas de procedimentos que podem ser realizados com as crianças pequenas. E esse jogo também dos animais, da imitação de animais, é um jogo que as crianças maiores dos anos iniciais também gostam e têm muito prazer em fazer. Na sequência, eu vou propor um jogo que aí já é um jogo teatral estruturado. Se esse jogo que eu propus para as crianças menores, ele está ainda nesse espaço do lúdico, da brincadeira e de muita liberdade de exploração e de criação, o outro também vai trabalhar com liberdade de criação, com exploração, com imaginação, mas é um trabalho coletivo baseado em algumas regras. Portanto, é já um jogo teatral estruturado. E nesse jogo teatral estruturado, que eu denominei aqui de jogo dos quadros que ganham vida, esses quadros que ganham vida, eles vão, a partir do que for sendo realizado, a gente vai desenvolver uma série de noções que estão na base daquilo que a gente compreende como conhecimento em artes cênicas. Bom, esse jogo, então, é um jogo simples, porém complexo. Em que sentido? As crianças... É um jogo que, a priori, deve ser feito presencialmente. Então, é um jogo que pode ser uma carta na manga das professoras para ser realizado quando do retorno das atividades presenciais na educação básica. E é um jogo também que, se pais, familiares estiverem dispostos, eles podem conduzir com um grupo de crianças em algum momento de lazer. Com certeza as crianças vão ter muito prazer em realizar esse jogo, porque ele é um desafio. Ele é um desafio porque as crianças vão ter que coletivamente elaborar quadros estáticos, e a partir do momento em que esses quadros estáticos forem sendo elaborados, eles vão partir para um segundo momento do jogo, que é dar vida a esses quadros. Nesse segundo momento, a vida desses quadros vai acontecer sem uma combinação prévia. O professor, o adulto que estiver jogando vai dizer ação e esses quadros vão ganhar vida. E num terceiro momento, com crianças um pouco mais velhas ou que já estão acostumadas a improvisar, essas crianças podem ser induzidas, suscitadas a comporem uma improvisação com início, meio e fim, em que o início seja o quadro 1, o meio seja o quadro 2 e o fim seja o quadro 3. E que entre um quadro e outro, essa ação estruturada e organizada componha uma cena, uma improvisação. Essa cena pode iniciar somente com ações, depois pode ser introduzida uma narração, ou podem ser introduzidos diálogos, ou desde o início as crianças podem ter liberdade para usar a fala. Isso pode ser algo bem aberto e conforme o jogo for acontecendo com cada grupo diferente.
É um jogo complexo, é um jogo elaborado, mas é um jogo que costuma gerar bastante desafio e, quando realizado, bastante prazer nas crianças. E essa relação de plateia e espectador, ela está sendo proposta no material didático, tanto no jogo da imitação dos bichos com as crianças pequenas, como nesse jogo mais complexo com as crianças maiores. É muito relevante que o adulto que estiver conduzindo essas atividades, seja professora, seja familiar, seja cuidadora, que esse adulto estimule essa relação de palco-plateia, sem obrigar e sem criar grandes situações, digamos, espetaculares, mas que essa ação do assistir, do analisar o que o colega fez, faça parte da atividade que está sendo proposta. Porque assistir faz parte de aprender a fazer teatro, de aprender a fazer dança, de aprender a se relacionar com as artes da cena. A gente aprende assistindo, a gente aprende fazendo. Então, essa é uma relação que nos é muito cara, principalmente nesse projeto. Bom, fechando isso, essa última atividade que nós propusemos, ela é uma atividade que nos faz retomar e retornar ao início e ao vídeo da Hannah no stop motion, porque a partir de imagens estáticas a gente vai criar então uma cena em movimento, uma cena em que as ações vão se suceder e vão ter movimento, né? Elas vão ser movimento. E teatro é movimento, teatro é ação, teatro é cena viva acontecendo no momento presente. Hannah, performances para crianças e formação de espectadores. É um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenação, professora Thaís Ferreira. Bolsistas de extensão, Laura Bernardes e Laura Malman. Bolsista voluntária, Verônica Becker. Músicas, Thiago Colombo. Nos acompanhe no YouTube, no Instagram e também através do nosso blog.